Pessoal, esse é o vídeo 17, tá? Onde a gente vai tratar agora do último tópico desse capítulo de potencial elétrico e energia potencial, tá? Essa seção, então, ela vai tratar de superfícies equipotenciais, tá? O que a gente identifica, né? O que a gente classifica como sendo superfícies equipotenciais? Como o próprio nome fala, equipotencial significa mesmo potencial, né? Ou seja, são lugares, né? São superfícies ou são regiões do espaço que estão submetidos ao mesmo potencial elétrico, ou seja, são regiões do espaço onde eu tenho o mesmo valor do potencial em todos os pontos, tá? Então, digamos aqui que eu tenha uma superfície desse tipo, tá? Digamos que eu tenho lá no meu laboratório uma chapa, né? Uma chapa metálica eletrizada, e eu tenho um campo elétrico estabelecido lá no meu laboratório, dessa forma aqui, né, que eu tenho vetores campo elétrico cruzando essa superfície, tá? E digamos que o potencial elétrico seja o mesmo em todos os pontos, ou seja, digamos que o potencial elétrico aqui no ponto A seja 100 volts, o potencial elétrico no ponto B também é 100 volts, o potencial elétrico em outro ponto qualquer aqui também é 100 volts, ou seja, 100 volts em todos os pontos dessa superfície, lá no meu laboratório, tá? Ou seja, eu tenho uma superfície equipotencial, tá? Então vamos fazer o seguinte, gente, vamos usando a definição de DDP, ou seja, de diferença de potencial entre dois pontos, e conectando essa definição com o campo elétrico, vamos fazer um raciocínio aqui, ó. Vamos pegar um ponto A, que está localizado sobre essa superfície equipotencial, e um ponto B também. E aí eu conectei o ponto A até o ponto B usando uma linha, né? Uma linha de integração, tá? Um caminho de integração. E esse caminho, né, representado por aqui, ele está totalmente contido nessa superfície, ele está sobre essa superfície equipotencial, tá? Então, seja potencial no ponto A igual a potencial no ponto B, ambos iguais a 100 volts, por exemplo, né? Então, para qualquer par de pontos sobre essa superfície. Então, vamos ver o que é VB menos VA, potencial elétrico no ponto B, menos o potencial elétrico no ponto A. O que é a DDP entre os pontos B e A? Por definição, a DDP é menos a integral de A escalar dl, desde o ponto A até o ponto B, né? Desde o ponto A até o ponto B. Esse dl é o meu caminho de integração. Eu estou integrando, estou fazendo essa integral de linha do campo elétrico ao longo dessa curva, né? Desde o ponto A até o ponto B, tá? O resultado disso é a minha DDP. Ué, mas VB menos VA, como ambos estão submetidos ao mesmo potencial, significa então que o resultado dessa integral vai ser zero, porque VB é 100 volts, VA também é 100 volts, por exemplo, né? Então VB menos VA, que é igual a essa integral, é igual a zero. Então, se para qualquer par de pontos que eu pegar em cima dessa superfície equipotencial, eu vou ter esse resultado. Significa o que, gente? Para essa integral aqui ser zero, sempre, né, para qualquer par de pontos, só tem uma possibilidade. O campo elétrico tem que ser perpendicular ao dl. O que é dl? dl é o caminho de integração. É um deslocamento infinitesimal sobre a superfície equipotencial. Então, esse resultado aqui está me dizendo que para qualquer par de pontos A e B sobre essa superfície, o campo é perpendicular ao dl. O que isso significa? Que o campo é perpendicular à superfície equipotencial em todos os seus pontos. Então, para que eu tenha uma superfície equipotencial, eu preciso necessariamente que os vetores campo elétrico sejam perpendiculares a essa superfície em todos os pontos. Isso acontecendo, o vetor campo elétrico sendo perpendicular à superfície em todos os pontos, faz com que o E seja perpendicular ao dl em todos os pontos. Isso vai anular essa integral. Então, como que a gente identifica, numa situação experimental ou teórica qualquer, uma região de mesmo potencial, ou seja, uma superfície equipotencial? É uma coleção de pontos que são sempre perpendiculares ao campo elétrico. Então, nesse caso aqui, ó, você vê que eu desenhei os vetores campo elétrico que estão atravessando essa superfície, são sempre perpendiculares a ela. Quando isso acontece, eu tenho uma equipotencial. Tá? A gente já viu um exemplo
Antes mesmo de estudar esse capítulo, a gente já tinha visto um exemplo de superfície equipotencial, quando a gente estudou condutores eletrizados em equilíbrio eletrostático, né? Lembra que a gente viu? Quando você pega um corpo metálico qualquer, um material condutor qualquer, inicialmente ele está neutro eletricamente. Aí você vai lá, através de algum processo, e retira elétrons desse material, por exemplo. Então ele vai ficar eletrizado positivamente. Quais que são as características de um sólido condutor eletrizado em equilíbrio? Você tem 3 características, né? Primeiro, o campo elétrico lá dentro do sólido tem que ser zero, necessariamente, para não haver movimentação de cargas, né? O excesso de cargas tem que estar localizado na superfície do condutor, né? Justamente para garantir que o campo elétrico lá dentro seja zero. E lá fora, essa é a segunda condição. A terceira condição é o campo elétrico lá fora, o campo elétrico externo e próximo da superfície externa do condutor. Bom, o campo elétrico é diferente de zero, mas ele é perpendicular à superfície em todos os pontos. Por que isso tem acontecido? Por que isso tem que acontecer? Para não haver movimentação de cargas na região aqui da superfície do condutor. Se ele está em equilíbrio, ele não tem mais movimentação de cargas. Para isso ser garantido, o campo elétrico tem que ser perpendicular à superfície do condutor em todos os pontos, campo elétrico externo, né? Então você veja, é justamente o que eu tenho aqui, né? No caso de um condutor, o campo elétrico é perpendicular à superfície externa dela, em todos os pontos. Significa que a superfície de um condutor em equilíbrio, um condutor eletrizado em equilíbrio, é um exemplo de superfície equipotencial. Então todos os pontos na superfície desse sólido vão estar submetidos ao mesmo potencial. Então o potencial nesse ponto aqui é 50 volts, nesse ponto aqui é 50 volts, nesse ponto aqui é 50 volts, por exemplo, nesse também e nesse também, né? Então não existe diferença de potencial entre qualquer par de pontos na superfície de um condutor. Então a superfície de um condutor é um exemplo de superfície equipotencial, né? É perpendicular à superfície em todos os pontos, tá bom? Um outro exemplo de superfície equipotencial é o caso de esferas envolvendo uma carga pontual Q, né? Pela lei de Coulomb, se eu tenho uma carga pontual Q, uma carga que está fixa, como que é o campo elétrico que essa carga cria no espaço ao redor dela? Qual que é a expressão, né? O campo elétrico vetorial é constante de Coulomb, carga sobre a distância ao quadrado entre o ponto onde eu estou avaliando o campo elétrico e a carga na direção radial. Então, se eu quero avaliar o campo elétrico nesse ponto aqui, ó, eu sei que o campo elétrico aponta para fora, radialmente para fora, né? E tem essa intensidade que ele decai com 1 sobre R2, né? E você veja, se eu traçar uma esfera, se eu representar aqui uma esfera de raio R, né? Esse Rzinho aqui é o raio dessa esfera, né? Que eu estou envolvendo, eu estou usando para envolver essa carga aqui, tá? Você vê que em todos os pontos dessa superfície aqui, ó, eu tenho o mesmo potencial. Porque lembra, o que é o potencial elétrico de uma carga pontual? O potencial elétrico de uma carga Q é 1 sobre 4π ε0 carga sobre distância. Então, todos os pontos que estão a uma mesma distância R da minha carga fonte, da minha carga Q, estão submetidos ao mesmo potencial. E você veja que o campo elétrico, né, como isso aqui é uma esfera e o campo elétrico aponta radialmente para fora, o vetor campo elétrico é perpendicular a essa superfície equipotencial, né? Todos esses pontos aqui, ó, estão a uma mesma distância R. Todos os pontos dessa esferinha que eu desenhei aqui estão a uma mesma distância R da carga. Então, isso é uma superfície equipotencial, né? Para um R fixo, eu tenho o mesmo potencial. E você veja que o campo elétrico é perpendicular a essa superfície em todos os pontos. Tá legal? Então, mais uma vez, demonstra isso aqui, né? Que o E é perpendicular à superfície equipotencial. Um outro exemplo também muito simples de superfícies equipotenciais acontece no caso de campo uniforme, né? Então, o que é um campo elétrico uniforme? É uma região do espaço onde os vetores campo elétrico têm a mesma intensidade e a mesma direção, né?
Então as linhas de campo elétrico têm a mesma direção sempre e são igualmente espaçadas, né? Então você veja, o que são as superfícies equipotenciais nesse caso? As superfícies equipotenciais são planos, né? São planos perpendiculares ao campo elétrico, né? Você vê que aqui, ó, para essa superfície aqui da esquerda, todos os pontos dela, para todos os pontos, o campo elétrico é perpendicular a ela. E a mesma coisa para essa outra aqui, né? Então, planos paralelos são exemplos de superfícies equipotenciais no caso de campo elétrico uniforme, tá? E aí a gente poderia fazer uma perguntinha aqui, né, aproveitando esse desenho. Você tem um campo elétrico, digamos, tá, apontando para a direita. Então você tem aqui uma chapa positivamente eletrizada lá no seu laboratório. Do lado de cá você tem uma chapa negativamente eletrizada. E você tem campo elétrico muito aproximadamente uniforme, saindo da chapa positiva e indo em direção à chapa negativa, tá? Então digamos que eu queira determinar a diferença de potencial entre um ponto A, que está próximo da chapa da esquerda, que é positiva, e um ponto B, que está próximo da chapa da direita, que é negativa, tá? Então vamos fazer o cálculo VD menos VA. VD menos VA é, por definição, diferença de potencial entre dois pontos é menos integral de E escalar dL, desde o ponto inicial até o ponto final. Eu estou integrando, estou fazendo essa integral de linha ao longo desse caminho, tá? O meu dL aponta para a direita, né? Nesse exemplo. Então, o VD menos VA é menos integral de E escalar dL. Então, nesse caso aqui, ó, o campo elétrico e o dL são paralelos, né? Então, eu vou ter módulo de E, módulo de dL, cosseno de zero, que é 1. Né? Então, como o campo elétrico é constante, eu posso tirar ele da integral, eu vou ficar então com menos campo vezes a integral de dL. O que é a integral de dL, gente? A integral de dL é esse comprimento aqui, desde o ponto inicial até o ponto final. A gente já fez esse cálculo aqui em outros vídeos, né? Então, VD menos VA dá menos o módulo do campo elétrico, que é constante nesse caso, vezes a separação entre os pontos A e B. Você vê que apareceu um sinalzinho menos aqui, ó. E o que significa, gente? Que VD menos VA deu um número negativo. Significa que o potencial elétrico no ponto B é menor do que o potencial elétrico no ponto A. E faz sentido, né? Quanto mais para a esquerda eu estou, mais próximo eu estou das cargas positivas que estão gerando esse campo elétrico, né? Quanto mais para a direita, mais próximo eu estou das cargas negativas que estão recebendo as linhas de campo, né? De novo, fazendo de conta que isso aqui é um experimento de laboratório, né? Eu tenho aqui cargas positivas nessa chapa e cargas positivas aqui e cargas negativas nessa chapa, né? Ambas são superfícies equipotenciais. Então, quanto mais próximo da chapa positiva, maior o potencial. Quanto mais próximo da chapa negativa, menor o potencial. Então, se eu estou caminhando no sentido do campo elétrico, eu estou caminhando no sentido de diminuição do potencial. Então, digamos aqui, né, que o potencial elétrico aqui nessa chapa é, sei lá, mais 100 volts, e o potencial elétrico nessa chapa aqui é, sei lá, 5 volts. Ok? Então, eu estou caminhando do maior potencial para o menor potencial. Então, quando eu caminho a favor do campo elétrico, eu estou caminhando no sentido de diminuição do potencial. É isso que esse resultado está mostrando, né? O V final menos o V inicial, ou seja, o V final menos o V inicial, deu um número negativo. Então, o VB é menor do que o VA. Tá? Então, o potencial elétrico, o campo elétrico aponta para lá, no sentido sempre no sentido de diminuição do potencial. Tá? E aí, só para fechar então esse assunto, gente, vamos só relembrar aqui uma coisa, né? Fazer um outro experimento aqui imaginário. Tá? Digamos que você construiu lá no seu laboratório duas superfícies equipotenciais, uma submetida a um potencial de 100 volts e a outra submetida a um potencial de 200 volts. Tá? Digamos que isso aqui é uma das chapas de um eletrodo carregado, né? E essa aqui é outra chapa de outro eletrodo também eletrizado. Tá? São dois condutores. Então, se são condutores em equilíbrio, eles são superfícies equipotenciais. Né? Então, esse aqui está submetido a 100 volts e esse aqui é a 200 volts, por exemplo. Tá?
Então, de cara, né, os vetores campo elétrico são perpendiculares tanto a essa superfície quanto a essa superfície. Essa é uma exigência para as superfícies equipotenciais. Né? Então, digamos que eu queira calcular a DDP entre essas duas chapas usando a definição, aquela definição de integral. Então, vamos lá, eu quero sair do ponto A e chegar no ponto B, tá? Eu quero calcular VB menos VA. Então, eu quero calcular o potencial elétrico no ponto B menos o potencial elétrico no ponto A, né? Então, eu quero fazer a DDP entre os pontos B e A. Ao longo dessa trajetória aqui, ó, e representada por esse meu vetor de integração, que é o meu DL1, tá? Então, eu quero fazer VB menos VA igual menos integral de E escalar dl ao longo dessa curva que eu estou chamando de curva 1, de trajetória 1, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa, só que usando um outro caminho de integração. Eu quero fazer VB menos VA, que é menos integral de E escalar dl, só que agora, ao longo dessa outra linha, ao longo desse outro caminho aqui, ó, tá? Por isso aqui eu tenho dl1 ao longo do caminho 1, dl2 ao longo do caminho 2, tá? Então esse aqui é o meu caminho 1 de integração e esse aqui é o meu caminho 2 de integração, tá? Ué, gente, não são superfícies equipotenciais? Então, tanto ao longo desse caminho quanto ao longo desse outro caminho, VB menos VA vai dar quanto? Vai dar 100 volts. Porque esse potencial, essa superfície, todos os pontos dela estão submetidos a 200 volts e todos os pontos dessa primeira chapa estão submetidos a potencial de 100 volts. Então, se eu fizer essa integral ao longo desse caminho ou ao longo desse outro caminho, o resultado vai ser exatamente o mesmo, que é 100 volts. E a gente já sabia disso, né? Essa é a utilidade do conceito de potencial e de diferença de potencial. A DDP entre dois pontos de um campo elétrico não depende do caminho de integração, só depende do ponto final e do ponto inicial, né? A gente já tinha feito essa demonstração de uma forma mais rigorosa, né? Mas usando esse conceito de superfícies equipotenciais, isso fica nítido também, né? A DDP não depende do caminho de integração que eu utilizo para fazer esse cálculo da DDP entre dois pontos, entre um par de pontos qualquer de um campo elétrico, né? Então, dados um par de pontos, um ponto inicial e um ponto final, qualquer caminho de integração vai me levar ao mesmo resultado. Por que isso acontece? Porque o campo elétrico é um campo conservativo, é um campo vetorial conservativo, tá? É um campo vetorial que conserva a energia mecânica do sistema, tá? Existem outros campos conservativos que a gente já estudou, por exemplo, o campo gravitacional, né? Por exemplo, a força elástica, por exemplo, também é uma força conservativa. Força-peso é uma força conservativa. A força elétrica, que está relacionada com o campo elétrico, também é uma força conservativa. Sempre que eu tenho forças conservativas, esse tipo de resultado vale, né? A integral do campo vetorial ao longo de qualquer trajetória vai dar sempre o mesmo valor. No caso, o campo elétrico, né? Porque ele é conservativo. Tá legal? Então, beleza, gente. Aí isso encerra então o capítulo de potencial e energia potencial elétrica, né? E superfícies equipotenciais também. A gente faz alguns exercícios depois. E aí, já no próximo capítulo, a gente vai começar com capacitores.